Você se vê escravo da aprovação das pessoas? Você se viu escravo da aprovação dos seus pais? E se você é pai ou mãe, você já percebeu o quanto muitas vezes a gente é orientado socialmente a educar os nossos filhos por meio de reprovação e aprovação o tempo inteiro? E aí quando a gente cresce, a gente não sabe por que a gente não tem segurança, a gente não sabe por que a gente não tem opinião própria, por que a gente não sabe desagradar as pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu quero te trazer uma reflexão para te convidar a libertar os seus filhos da necessidade da sua aprovação. Isso é uma coisa que parece fácil, mas que na prática é bem difícil. E essas são reflexões que eu trago aqui que não vão ser algo que você vai ver esse vídeo e do dia para a noite tudo vai mudar. É um convite para você tomar um pouco mais de consciência sobre como você cuida, cria e educa os seus filhos ou se relaciona com eles quando eles já são mais velhos e como você, enquanto filho, foi muito controlado por essa crença de que você não poderia desobedecer aos seus pais ou que você deveria não só impedir a reprovação deles, como batalhar pela aprovação. Que às vezes a gente só fala de que você não pode desagradar seus pais, mas a gente não sabe como que ficar também tentando buscar o tempo inteiro o elogio é tão aprisionador quanto. E muitos pais fazem esse caminho inverso. Não, eu não reprovo os meus filhos, eu faço o contrário. Eu elogio o tempo inteiro, esperando que eles continuem fazendo aquilo que eu quero que eles façam, aquilo que eu acho legal. Também é uma forma de controle. Parece estranho isso que eu vou dizer, mas elogiar em excesso é tão prejudicial quanto reprovar em excesso. Porque no elogio você está deixando muito claro ali o tempo inteiro que ele só é bem visto dentro daqueles comportamentos que você está elogiando. Então, essa reflexão é para a gente entender que os nossos filhos, eles não vieram ao mundo para agradar a gente e para corresponder às nossas expectativas. Como é que eu vou orientar o meu filho então, Janda? Como é que eu, tanto se eu sou mãe de filhos pequenos ou de adolescentes, como que eu vou mostrar para esses filhos o caminho certo? Como é que eu vou colocar ali para eles os limites sem ficar o tempo inteiro controlando ou provocando esse sentimento de que eles têm que ficar atentos à nossa aprovação? Uma coisa que a gente se engana é achar que aceitar os nossos filhos é o mesmo que ser permissivo, é o mesmo que não cumprir com o seu papel de colocar as regras, de mostrar para eles o que você considera que é adequado ou inadequado. Não tem a ver com isso, e eu sempre falo isso, que a gente não tá aqui nesse mundo para ficar o tempo inteiro controlando os nossos filhos, mas é a nossa função, sim, orientar, porque eles precisam ler o mundo. Então, quem apresenta o mundo somos nós. Nós vamos dizendo para eles, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, assim você pode fazer, você não pode fazer de tal forma porque traz tal consequência. Só que o que a gente costuma perder de vista é que a gente quer construir uma relação com os nossos filhos, a gente quer moldar os nossos filhos simplesmente conforme o que a gente acha certo. Eu quero um filho assim, e aí eu começo a orientar a minha conduta baseada naquilo que eu quero para o meu filho, naquilo que eu acho que é bom para ele. E a gente não olha para quem é esse filho. Aceitar o filho e libertar ele da aprovação é primeiro se dar a chance de conhecer esse filho. Tem filhos que precisam de mais gentileza. Tem filhos que se você for falar para eles, colocar uma regra, colocar um limite, de forma gentil, é o que vai funcionar com eles. Já tem outros que não, já tem outros que você tem que ser mais firme porque eles precisam de mais firmeza, porque você está olhando para aquele filho. Mas o que geralmente a gente faz? A gente faz um pré-combinado com a gente, tanto sobre que tipo de pai ou mãe eu quero ser, quanto que tipo de filho eu quero. Eu quero ser uma mãe rígida, ou eu quero ser uma mãe permissiva, ou eu quero ser uma mãe que vai dialogar com meu filho. Eu quero ser uma mãe que vai agir de tal forma. Eu quero ter um filho que vai ser de tal jeito. E o que eu quero te dizer é, não tem como você prever isso, porque cada filho precisa de um tipo de mãe. Então você não pode vir com nada pronto. Porque esse filho é que vai te orientar sobre que tipo de conduta funcionaria para ele. Será que esse filho, quando ele está
muito nervoso, muito agitado, ele não está precisando é que você seja um pouco mais amorosa para abraçar ele e dizer, me diz aqui, meu filho, o que você está precisando? Ou será que um filho um pouco mais desafiador, que você percebe que já é da conduta dele, às vezes até a gente chama de manipulação, mas a manipulação não é uma coisa diabólica, mas uma manipulação ali que você vê que é um filho mais espertalhão, que ele tenta te driblar, com esse filho você tem que ser mais esperta, mais dura, você tem que estar um passo à frente dele para que você consiga conduzir aquilo ali e ir orientando ele conforme a pessoa que ele é e não quem você quer que ele seja. Eu quero que ele seja menos espertalhão. Esse aqui eu quero que ele seja mais duro, ele é muito mole, ele tem que ser mais duro. Não. Quem é você? Só porque você é mãe ou pai, você acha que você tem que construir no seu filho uma dureza ou uma sensibilidade, uma esperteza. Ele tem que ser mais isso, ele tem que ser mais aquilo. Em termos de personalidade, não é você que manda. Talvez você perceba o seguinte, olha, esse filho aqui, ele tem mais dificuldade de assumir a autonomia. Então eu preciso ir trabalhando com ele do jeito que ele me mostrar que funciona para ele essa construção de autonomia. Eu vou estimulando ele a ser mais autônomo. Esse outro aqui já não precisa. Esse aqui ele já tem um incentivo para autonomia e eu não preciso ficar trabalhando isso nele. E tá tudo bem. Agora, a gente às vezes não quer abrir mão nem da nossa visão de nós mesmos, porque eu vou ser rígido, ou eu vou ser amorosa, ou eu vou ser isso, ou vou ser aquilo, e não olho se aquilo combina com o meu filho. E aí eu vou modelando esse filho conforme essa expectativa, aprovando e reprovando, para ver se ele fica mais próximo do que eu quero. E quantas vezes a gente não se sente competente, enquanto pais ou mães, quando o nosso filho está correspondendo àquilo que a gente quer. O que define o nosso sucesso é se eu estou no comando, se esse filho está me obedecendo. E quem disse que isso é bom para ele? Nem todas as vezes que o seu filho está correspondendo às suas expectativas, ele está feliz com aquilo. Aquilo é o que combina com ele. E aí eu vou levar você lá para a vida adulta. Pensa aí, você, mãe de filhos adultos, ou você que é a pessoa que está assistindo esse vídeo, que tem mães controladoras, que você percebe que você é muito vinculada a essa aprovação deles, o quanto que buscar essa coisa de eu vou fazer isso e os meus pais vão ficar felizes comigo, eles vão gostar, quanto que isso não afeta os seus outros relacionamentos. Isso vira o seu modus operandi na vida, nos seus relacionamentos com seu chefe, com seus relacionamentos amorosos, com amigos. É como se você ficasse o tempo inteiro querendo ser a pessoa boazinha, a pessoa certinha, aquela que faz o que o outro espera. Você chega até mesmo a ficar se desculpando demais, se explicando demais. Até quando você erra, você quer dizer que errou para mostrar como que você é uma boa menina, de que até quando você erra, você assume, dando a chance do outro te punir, te desculpar ou te reprovar porque você é uma boa menina, porque você quer manter a boa imagem. Isso é muito ruim para você, porque você vive aprisionado com esse valor de que quem te diz se você está indo bem ou mal é o outro. Então, qual é o caminho? Você pode elogiar o seu filho, você pode, às vezes, reprovar o seu filho, mas eu quero que você pense sobre isso que eu estou elogiando. Eu estou elogiando para quê? O que eu estou querendo com isso? Meu filho me traz um desenho. Eu posso elogiar esse desenho e dizer, nossa, filho, esse desenho ficou ótimo. Achei bonita essa cor, esse desenho que você fez, ficou combinado com isso, com aquilo. Aquilo, você está elogiando algo que ele fez. O seu filho faz alguma coisa que você não gosta, como, por exemplo, ficar pulando na cama no horário que você está vendo a novela. Seu filho está cheio de energia. Aquilo que ele está fazendo não é errado. Aquilo que ele está fazendo é desagradável para você. Você pode dizer para ele, não, filho, agora não, porque eu estou vendo novela e você está pulando na cama e está me incomodando. Vai brincar em outro lugar? É diferente de dizer que menino feio, que menino chato, que menino que está incomodando. E aí quando ele está lá quietinho, bonito, você fala, assim que eu gosto de você. Um menino que não muda trabalho, um menino que não incomoda. Você entende a diferença? A diferença do elogio do desenho e do elogio de quando o menino tá quieto. Aí o que ele começa a perceber? Então eu tenho que ser quieto. Mas olhando para o seu filho, ele tem um perfil de uma criança mais agitada, com mais energia, ou ele tem um perfil de um cara mais quietão? Aí você ficar elogiando sempre o oposto do que é a natureza dele, faz ele se sentir inadequado. Essa é a grande questão. Olha a natureza do seu filho. Se você olha a natureza do seu filho e você sabe levar ela de um jeito que fique bom para ele, de um jeito que você respeita a natureza dele,
tanto na forma de educar quanto na forma de elogiar, tá tudo certo. O ruim é quando você fica tentando distorcer, controlar e modificar a natureza do seu filho porque ela te incomoda. Eu queria um filho mais tranquilo. Eu queria um filho que falasse mais e esse filho não fala. Eu quero que esse filho fale mais. Aí quando ele fala muito, que bom que você falou, porque você é um menino muito calado, quando você fica calado me incomoda. Mas quem disse que ele tá ali pra ficar falando porque você quer ouvir? Então toma muito cuidado com não ficar distorcendo a natureza do seu filho. Você tá ali para contemplar a natureza do seu filho e fazer aquilo que é o seu papel dentro dos limites. Pense na consequência que isso tem na vida adulta. Se você modela ele desse jeito, fazendo ele ficar o tempo inteiro preso aos seus elogios, ele vai ficar preso aos elogios de outras pessoas e ele vai ser uma pessoa extremamente insegura e vulnerável ao outro. Ele não sabe quem ele é, ele sabe quem ele precisa ser para ser aceito. Isso é muito ruim para ele. Então, liberte o seu filho da sua aprovação. Isso é um presente que você dá para ele e para você mesmo, tá? Se você ainda não parou para pensar nisso, pensa que libertar seu filho é se libertar também da necessidade de controlar. Isso é bom para os dois. Então, se você acha que tem alguém precisando ver esse vídeo, manda para essa pessoa, me diz aqui nos comentários como você se sente com isso, se isso te traz alguma reflexão e se inscreve no canal, curta esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima!